Hello, hi guys. Um, Nós estamos aqui para mais um trabalho da disciplina EAD 536, Inglês Instrumental. Eu sou a aluna Maria da Penha Souza, do Polo de Patinga, e nós estamos aqui para apresentar esse trabalho que nos foi proposto pelos professores Daniel Clark Orey e tutor Roberto Arlindo, da Universidade Federal de Ouro Preto. Well, o que vem a ser inglês instrumental? O inglês instrumental é ESP, English for Specific Purpose. É a habilidade de entender textos em língua inglesa usando estratégias específicas de leitura. E isso foi introduzido no Brasil em 1983 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O inglês instrumental nada mais é do que um inglês técnico, que não tem como intenção ensinar a língua em si. Ele foi originalmente concebido e conhecido, conforme eu já disse, como English for a Specific Purpose, porque tem fins específicos, cuja finalidade é a leitura direcionada para diferentes áreas de atuação do aluno, geralmente voltada para a ciência e tecnologia, onde se aprende lendo, escrevendo, falando e, sobretudo, usando o dicionário. A disciplina nos foi apresentada step by step, de forma a nos preparar para alcançar o objetivo proposto, que é a compreensão de textos acadêmicos, através da predição e inferência, evidências tipográficas, scanning, uso de dicionários, cognatos, false friends, keywords, affixation, connectors logicals, link words e verbal groups. Nós chamamos de inferência uma estratégia metodológica do inglês instrumental, assim como a predição. A inferência é uma etapa da pré-leitura, da técnica de leitura, através da dedução de palavras através do contexto. A gente pega um texto, não se precisa necessariamente ter o domínio da língua, mas a gente faz uma pré-leitura através da dedução das palavras dentro do contexto e através da capacidade de prever informações à leitura através do nosso raciocínio. Já a previsão é um conhecimento prévio sobre a estrutura do texto, a informação linguística e contextual, ou seja, as pistas tipográficas, títulos, subtítulos, divisão dos parágrafos, ou seja, todos os elementos visuais que nos auxiliam na compreensão geral do texto, os chamados cognatos. Nós podemos citar aqui datas, números, figuras, tabelas. O scanning é a parte da predição, é uma técnica de leitura que busca a ideia geral do texto através do layout, dos títulos, dos subtítulos, dos cognatos, analisa as primeiras e últimas palavras do parágrafo. É uma informação não verbal. O scanning também é uma técnica de leitura, onde a gente corre os olhos pelo texto e não se exige necessariamente uma leitura completa ou detalhada do mesmo. A gente pode fazer um scanning, por exemplo, quando nós analisamos as páginas amarelas de um catálogo, revistas. A gente pega uma revista, vê um determinado assunto, dá uma corrida de olho ali para ver se o artigo nos interessa. A partir desse momento, houve ali um interesse, aí a gente vai fazer uma leitura aprofundada, porque nós estamos ainda no estágio da pré-leitura. Outra técnica de scanning é busca em sites, dicionário, etc.
O uso do dicionário é uma coisa interessante. Ele nos auxilia muito porque ele tem uma metodologia ali muito interessante. Ele vem em ordem alfabética, of course, onde a gente pode ver lá no topo duas palavras. A gente vê a left, uma palavra que significa a primeira palavra da página. And right, a gente vê uma palavra que é a última palavra daquela página. Então, quando a gente pega um dicionário e vê isso aí, a primeira e a última palavra da página, a gente observa se a palavra que nós estamos procurando está ali. Se ela não estiver ali, a gente parte para outra até encontrar. Se analisando a primeira e a última, a gente viu que a nossa palavra está ali dentro daquele meio, o que a gente faz? A gente já sabe que naquela página ali está o que nos interessa. Daí a gente vai, procura a palavra, olha. E o que um bom dicionário traz? Ele traz a grafia da palavra, ele traz a pronúncia dessa palavra, a classe gramatical a qual ela pertence, se é substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo transitivo ou intransitivo, ou seja, ela traz a classe gramatical. Tem as variantes regionais, que nada mais é do que a diferença da língua inglesa falada em outros países. Nós podemos citar aqui que o inglês falado nos Estados Unidos da América, ele se difere do inglês britânico. Particularmente aqui na Nova Zelândia, é falado o inglês britânico, mas mesmo assim ele consegue ter ainda mais um diferencial, que é uma coisa que nativa, própria do pessoal daqui. Aqui é o país de imigrantes, onde as variantes regionais se evidenciam muito. Eu tenho um irmão que me disse até que o inglês da Nova Zelândia é um inglês meio mineirado, porque as pessoas aqui comem o final das palavras. Para se ter uma ideia, que eu posso citar para vocês. Quando a gente diz see you later, eu estou dizendo que eu te vejo mais tarde. Isso no inglês americano. No inglês britânico, eu diria see you later. Ao invés de pronunciar o T, eu pronunciaria um R. Mas na Nova Zelândia as pessoas falam simplesmente see ya. É bem bacana isso. O dicionário também traz a pluralidade da palavra, porque existem algumas palavras que são únicas, são ímpares, mas outras tantas são passíveis de pluralidade. Traz também a divisão silábica e o significado em áreas diferentes. Isso porque cada frase, em cada área específica, uma palavra pode ter mais que um significado. Então é interessante porque o dicionário ele traz algumas frases que ele nos mostra ali como que a gente pode usar a mesma palavra com significados diferentes, dependendo da colocação dela nas frases escritas. Dando prosseguimento, uma coisa muito interessante são os cognatos. O que são cognatos? Os cognatos nada mais é do que a semelhança da palavra da nossa língua materna em outros idiomas. Eu achei interessante essa parte, porque quando a gente fez aquele painel, aquela página, parede, eu encontrei no português, no inglês, no espanhol, no francês, no italiano, muitos cognatos. A palavra matemática, por exemplo, no nosso português, ela é escrita da mesma maneira no italiano. No inglês, mathematics,
ou de uma forma abreviada, maths. Em espanhol, matemáticas. Em francês, mathématiques. Mas existem também os falsos cognatos, aquele que parece, mas não é, o chamado false friend. Até eu falar false friend, falso amigo, é interessante, né? O que significa então esse false friend? São termos semelhantes na grafia, mas que têm um significado diferente. A gente tem que tomar cuidado com isso aqui, porque lendo um texto na pré-leitura ou na leitura, seja em que fase que for da leitura, o false friend pode nos surpreender e mudar totalmente o contexto e mudar totalmente o nosso entendimento da situação. Achei bem bacana essa parte aqui, bem interessante. Em português, quando eu digo o número 3, eu tenho no francês a mesma grafia. Porém, o 3 no francês significa muito. Eu tenho no verbo saber, quando eu digo sei, eu sei. Estou dizendo que eu tenho conhecimento de alguma coisa. A palavra sei, no português, é um verbo. Vem do verbo saber. É conjugado aí na primeira pessoa do indicativo. Mas o sei, em italiano, significa o número 6. Olha que legal! Em português, nós temos outra palavra que é família. A família, no português, nós escrevemos os nossos parentes. Os nossos parentes são nossa família. Mas agora, se eu vejo lá parents em inglês, eu não estou me referindo à família. Eu estou me referindo especificamente aos pais. Um pai e mãe. Parents. Não a família inteira, não são parentes. Estou me referindo ao pai. Um outro false friend muito interessante é o café. O nosso café. Em português, o que é o café? É aquele líquido escuro, estimulante, que normalmente a gente toma na parte da manhã, ou após as refeições, ou durante o dia, né, na parte da tarde, ou a qualquer hora, né? Porque um cafezinho tem o seu lugar, é sempre bem-vindo. Mas em outras línguas, o café, ele significa um bar, uma cafeteria. É como se fosse uma casa que no Brasil se chama de bar, né? Mas no Brasil, bar está mais ligado à bebida alcoólica. Mas o café em outros países, pelo que eu tenho experiência aqui de New Zealand e de outros países, na verdade, ele é uma cafeteria. As pessoas se reúnem ali, tomam sim café, mas tomam também outras bebidas. E é também um restaurante. Bom, o que eu aprendi na disciplina, na minha sala de aula, junto aos meus professores Daniel Clark, Roberto Arlindo e os nossos colegas, eu aprendi muito. Houve um avanço no meu vocabulário. Quando eu vi ali a formação das palavras, por exemplo, o meu vocabulário teve um progresso. Né? A gramática, da maneira que ela foi empregada ali, os afixos, os prefixos, né? Aquela última parte ali. Então, houve um avanço no que diz respeito ao meu vocabulário, da formação das palavras.
Uma das coisas que eu gostaria de apresentar para os meus alunos bem lá na frente, no futuro, se assim for permitido, né, é trabalhar a área da inferência e da predição com os alunos. Por quê? É interessante, no ensino da matemática a gente sabe que o aluno tem o seu conhecimento real e tem a sua área de desenvolvimento proximal. Vygotsky colocou isso muito bem, que na área do desenvolvimento proximal é necessário que o professor, um orientador, esteja presente ali para a construção do conhecimento matemático, que vai redundar no conhecimento real do aluno. Então, nós vemos que, na maioria das vezes, a matemática é vista como um bicho-papão, onde os alunos têm pavor da disciplina, quando, na verdade, a gente pratica matemática todos os dias. Um aluno que nunca foi à escola, ele já começa praticando matemática desde que ele é gente, porque ele tem hora para deitar, ele tem hora para levantar, ele começa a fazer a medida, né, através dos pais, da sua musculatura, da sua altura. Quando vai fazer uma receita, a mãe está sempre ali pesando os ingredientes, contando os ingredientes para fazer aquela receita, contando o tempo, né, de cozimento ou de assar. Então, quando a gente passa na rua, a gente vê um outdoor, a gente vê ali, a gente faz uma pré-leitura, porque a gente faz leitura não só através do conhecimento da língua, mas a gente lê números, a gente lê figuras, a gente lê gravuras, a gente lê tabelas. Então, é uma série de coisas que nos levam a isso. E uma criança que já tem, por exemplo, um certo conhecimento, já uma certa idade, ela faz o uso das operações fundamentais mesmo sem ter conhecimento matemático, porque ela tem um conhecimento pré-adquirido, lógico matemático, de que um é maior do que o outro, de que um tem mais do que o outro. Digamos que na casa dela tenha um único pão e ela tem um irmão. Ela parte, seja ao meio ou não, de repente não consegue fazer isso de forma igual para possibilitar os dois comerem do pão, ela está ali fazendo uma operação de divisão. Ela está compartilhando, ela está dividindo, mesmo sem ter conhecimento matemático. Então, isso é uma coisa muito interessante. E o que eu gostaria de trabalhar com os meus alunos é exatamente isso, que nós somos matemáticos. A nossa casa é uma construção onde a gente vê lados, frestas, arestas, triângulos, a gente vê diagonais, figuras geométricas por todos os lados. Se vai fazer uma compra para uma reforma, por exemplo, a gente tem que estar ali calculando a área, a altura. Isso, a matemática está inserida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E essa é uma coisa que eu gostaria de trabalhar com os alunos. A inferência, eu até me perdi aqui. Os false friends, né? Como que a gente pode se enganar e achar que uma coisa é, quando na verdade ela não é aquilo que a gente pensa, né? Então, a predição e a inferência e os false friends é uma coisa muito interessante para você trabalhar. Eu tenho uma neta de 7 anos e que ela tem um Chromebook que foi solicitado pela escola e ela está utilizando um game para poder aprender matemática. Oh, show de bola! É o chamado Sandog. Muito bacana o Sandog. Ele ensina o step by step das primeiras séries ao ensino da matemática.
Muito bom isso. Olha, eu termino o semestre com o sentimento assim de dever cumprido, embora as dificuldades tenham acontecido, né? Eu estou distante do meu país, mas eu agradeço ao professor Roberto Arlindo, ao professor Daniel Clark, pela oportunidade de cursar essa disciplina literalmente à distância. E eu aproveito aqui o finalzinho desse vídeo para parabenizar o nosso querido professor Daniel Clark e ao seu filho Spencer pela chegada do Dylan, do baby, né? Foi muito bacana ver o professor Daniel sendo vovô, o Spencer lendo para o filho. Ai, é muito bom isso, é muito emocionante. Então, a todos os meus colegas, a todos os meus amigos, aos meus professores, eu deixo aqui o meu muito obrigada. And I say thank you so much again. And I see you later. I see you soon. I will be back to Brazil in the next month. See ya. Bye bye.